Obrigado. O Bosco pediu para eu falar um pouquinho sobre fluxo de investimentos. A gente ouviu agora o professor Chaim Zayer, né, comentando como que o setor privado, o setor de educação ainda precisa de investimentos no Brasil. E eu acho que a indústria de private equity pode ser parte desse processo, né? A indústria de private equity, apesar de às vezes ser um pouco pouco entendida, mas é uma indústria que busca fazer investimentos de longo prazo na economia real, profissionalizando as empresas, trazendo governança. Tem investimento de longo prazo, obviamente que tem busca de retorno financeiro. E é importante também o papel do regulador de manter o equilíbrio, né, de buscar manter o equilíbrio entre os retornos financeiros e as necessidades dos alunos e professores. Mas a indústria private equity tem sido bem atuante nesse setor e tem muita capacidade ainda de investimentos para ajudar nesse processo que o Brasil tanto precisa, que é o aumento do setor de educação. Então, assim, bem rapidamente, globalmente, quando a gente olha o que está acontecendo em volume de M&A, né, de transações de compra e venda de empresas, no ano passado foi um dos recordes históricos. O volume de transações no mundo superou o volume de 2007, antes da crise lá dos Estados Unidos, com 4,5 trilhões de dólares em transações. Na América Latina, teve uma redução do valor, mas um aumento da quantidade de transações. E a gente acredita que esse volume vai crescer ainda mais em 2019. Por quê? Tem vários fatores, mas talvez os dois principais fatores. Um é que existe muita liquidez no mundo, existe muito dinheiro. Como os juros estão baixos lá fora, os fundos que investem na economia real, né, os fundos de private equity, infraestrutura, os fundos de floresta, os fundos de real estate, esses fundos estão captando muitos recursos. E eles tinham, no final do ano de 2018, 2 trilhões de dólares disponíveis para investimentos. O que é isso? O fundo faz uma rodada com investidores, o investidor assina um compromisso de investir no fundo, e esse fundo tem 3, 4 anos para buscar ativos para investir. E aí, conforme ele vai achando os ativos, ele chama capital, né? Então, esse dinheiro disponível para investimentos é chamado dry powder. Tem muito dinheiro disponível no mundo para investimentos. E como o juro está baixo, esses fundos muitas vezes alavancam. Eles pegam empréstimos para fazer aquisições. Parte é direto do dinheiro deles e parte eles alavancam. Então, tem muito dinheiro disponível. Esse é um fator. E o segundo fator é que, por conta de toda a transformação digital, o modelo operacional das empresas está mudando. E a gente está vendo muita aquisição de uma empresa de um setor comprando empresas de outro setor. No ano passado, pela primeira vez, mais da metade das transações de M&A no mundo foram empresas de um setor comprando empresas de outro. Então, o setor automotivo comprando empresas de energia, né, com carro elétrico, carro autônomo, instituições financeiras comprando empresas de tecnologia. Então, esses dois fatores têm impulsionado o volume de transações no mundo, e ano passado foi recorde, a gente acha que esse ano vai ser ainda maior. No Brasil não tem sido diferente, a KPMG tem uma pesquisa trimestral de M&A já super tradicional, e ano passado foi um ano recorde de volume de transações aqui no Brasil também. E como é que está a indústria de private equity no Brasil? Aqui é uma fotografia, um trabalho que a gente faz junto com a BVCap, que é a Associação Brasileira de Private Equity e Venture Capital, que a gente tira uma fotografia ao final de cada ano, qual o tamanho dos fundos de atividade e quanto recurso tem disponível dos fundos locais. Aqui são só os fundos brasileiros, ou fundo local mesmo, ou fundo regional, mas que tem uma parcela alocada no Brasil. Então, no final do ano passado, o volume da indústria aqui no Brasil chegou a 170 bilhões de reais, boa parte já investido, mas 39 bilhões ainda disponíveis para investimentos. Isso aqui é só a parcela dos fundos locais. O Brasil, como mercado emergente, disputa com Singapura, China, os recursos, né, daqueles 2 trilhões de dólares, parte daquele dinheiro é alocado em mercados emergentes e o Brasil compete com outros mercados. A parte de captação de recursos, no ano passado, foi muito bom. Isso aqui é a captação de fundos para investir no Brasil. Aqui está separado entre Venture Capital e Private Equity, que são duas modalidades diferentes. E a origem desse dinheiro é principalmente investidor estrangeiro. Em 2018, cerca de 66%, 2/3,
era dinheiro investidor estrangeiro. Os investimentos. Ano passado foi um ano ok de investimentos. Esse ano está sendo um pouco melhor, eu vou mostrar em breve. Foi um ano com queda de 11% em relação a 2017, mas com uma quantidade muito grande de empresas investidas. Então, pela pesquisa que a gente faz, ano passado foram 202 empresas investidas por private equity no Brasil. Hoje já tem mais de 1.300 empresas no Brasil que têm investimentos de private equity ou venture capital. São empresas que estão tendo que se profissionalizar, ter auditoria, estão pagando os impostos regularmente, porque os fundos não podem se dar ao luxo, né, disso não acontecer. Então, acho que o papel da indústria tem sido muito relevante na criação de empregos, impostos e possibilitar investimentos de longo prazo. Os investimentos são muito distribuídos nos setores, mas a gente olhando aqui o setor de educação tem sido um setor que com bastante interesse dos fundos, exatamente pela escassez que ainda há de educação no Brasil, a importância. Então, isso gera bastante oportunidade de crescimento. O setor de educação tem sido um dos setores prioritários, tanto para investimentos quanto para desinvestimentos. A gente está tendo um ciclo importante de desinvestimentos no setor de educação. Então, se a gente falar de algumas transações que ocorreram aí no ano passado e nesse ano no setor de educação, transações que são públicas, né? A Neuberger Berman, que é um fundo americano, comprou 25% da Uniaselv, de outros dois fundos de private equity, né, que é o GIC e a 20 Partners. A gente até assessorou eles compraram o Uniaselv quando a Croton teve que vender, né, fazer um carve-out e vender. A gente assessorou os fundos nessa transação. E no ano passado eles trouxeram um terceiro fundo, então, para participar do capital da Uniaselv com um investimento de em torno de 380 milhões. Teve a Advent fazendo uma aquisição relevante na Estácio. A gente vai ter o Breno aqui em breve falando um pouco sobre a Advent, também é informação pública. A Advent, o investimento na Estácio, foi feito uma modalidade que a gente chama de PIPE, né, que é Private Investment in Public Equity, porque a Estácio é uma empresa aberta, listada em bolsa, mas tem uma modalidade em que os fundos de private equity compram uma participação relevante, entram no conselho, participam da gestão, influenciam a entidade. Então, teve a entrada da Advent na Estácio, que foi uma operação bem relevante, a gente também assessorou a Advent nessa operação. Quineia investindo no Grupo A Educação. Também tiveram desinvestimentos relevantes ano passado, né? A Tarpon vendendo a Somos Educação, a Advent, a Faculdade Serra Gaúcha. E esse ano continua bastante ativo, né? A Quineia investiu na Wiser, que é uma holding de educação. O GIC vendeu a Somos, né? Depois da venda da Tarpon, o GIC fez a venda. Bozano fez investimento relevante numa escola de medicina. Península fez um desinvestimento da Anima. Então, quer dizer, o setor continua muito ativo para os private equities e venture capitals. Aqui são outros setores, é só para mostrar que realmente a indústria é bem diversificada, não é concentrada, mas a educação tem sido um setor importante. Os desinvestimentos no ano passado foram recordes, foram 13,7 bilhões. Parte disso são desinvestimentos feitos na Bolsa de Valores. Então, a indústria de private equity tem contribuído muito para o mercado de capitais brasileiro. Mais da metade dos IPOs no Brasil são de empresas que passaram por um fundo, né, se profissionalizaram, cresceram e depois foram para o mercado de capitais. A gente tem a pesquisa de dados divulgada, ela está disponível em QR Code no nosso site, tanto a versão em português quanto a versão em inglês. E agora, na semana passada, a gente publicou também a pesquisa sobre o primeiro semestre de 2019, um extrato, né, um pouco menor, e aí mostra que o fundraising, que é a captação de fundos específicos, não foi tão relevante no primeiro semestre, mas o volume de investimentos, né, em 6 meses, 7,4%, é mais do que 50% do ano passado, e o volume de desinvestimentos, 8,4%, que também é mais da metade do ano passado. Então, esse ano a indústria continua bastante ativa. Acho que era isso, né, Bosco? Acho que era só para dar um cheiro do que é a indústria de private equity no Brasil e qual o papel que ela tem tido no setor de educação.